embrião. É a fecundação do espermatozoide com o óvulo. É uma criança? Claro que não. É um embrião. Depois vai se tornar uma criança. Depois vai se tornar a próxima geração. Então, se formos analisar, o embrião da capoeira não é afro. O embrião da capoeira é daqui. Índio jogava capoeira? Não jogava. Há um mecanismo de resistência que evoluiu para um mecanismo de libertação e bem depois ele veio ser chamado de capoeira. Tá certo? Então, nós estamos falando aqui lá do princípio. Primeiro passo, nós temos que saber de onde viemos. O que estamos fazendo aqui? A que preço nós estamos sentados conversando aqui hoje? Quem pagou esse preço? Hoje a caneta da história está em nossas mãos, hoje. Mas ela esteve na mão de outras pessoas que trouxeram essa história até nós. Então o mínimo que temos que ter é a dignidade e a honra de respeitar essas pessoas que passaram por essa história antes de nós. Foram eles que nos trouxeram até aqui, foram eles que pagaram esse preço para a gente estar aqui hoje em público falando a esse respeito. Tá certo? Então o que aconteceu? Eu sempre pergunto, o que é liberdade, como consegui-la e o que fazer com ela? Nas entrelinhas da história do país, capoeira sempre esteve presente como um levante por liberdade. Sempre, capoeira sempre lutou por liberdade de alguma forma. Tá certo? Aí vem, como nós estamos falando de fundamento, de repente chegou mais um povo aqui para aumentar esse conflito que já existia. Quer dizer, de repente o professor chegou, as pessoas que aqui estavam não entendiam o que eles falavam. E agora, como é que faz? Como é que se entende isso? Aí veio uma pessoa e diz que o nativo trocava ouro por espelho. Como é que o cara chegou no cara desse? Todo mundo, vem aqui, como é que é? Vamos trocar por ouro? Peraí. Eu fui, antes de escrever esse livro, gente, tudo que eu estou falando está nesse livro aqui. Eu esqueci de matar. Está nesse livro aqui, eu só tenho 3 unidades, tá? Só tenho 3 unidades. Tudo que eu estou falando está nesse livro aqui. Antes de escrever, eu fui atrás, falei, o que é? Eu preciso ver uma pepita em ouro. Eu quero ver o que é ouro. Fui lá, um amigo meu me mostrou. Seguramente eu pegaria uma Bíblia daquela e jogaria no estilinho. Não dá para saber que aquilo é ouro. Como é que você vai saber que aquilo é ouro? Aquilo é trabalhado. Aquilo, os nativos não sabiam que era ouro. Não sabia. Não sabia porque eu fui ver agora. Agora é uma pedra que eu jogaria no estilinho sem o menor problema. O que é isso? Entendeu? Agora é sério que o cara chegou e trocou ouro por espelho, pelo amor de Deus. Quer dizer, aí o que o opressor faz? O opressor está tentando justificar o tamanho da barbárie que cometeram aqui dentro. Quer dizer, e nós estamos falando de 1538 a 1888. Tá certo? Então tá. O que é liberdade, como conseguir e o que fazer com ela? Quando se fala em liberdade, nós temos que entender qual é o conceito de prisão. Que se você chegar numa penitenciária hoje e perguntar, todo mundo, o que é liberdade para você? Vão responder todos vão responder, abrir o portão e ir embora. É isso? Tranquilo, claro que é isso. Por quê? Porque o conceito de prisão é as grades, é o muro, é o guarda armado. Esse é o conceito de prisão. Agora, se chegar para uma pessoa que está, um cadeirante, por exemplo, o que é liberdade para você? Ele nunca passou por uma penitenciária. Qual é o conceito de prisão dele? Exatamente a cadeira. O que é liberdade para ele? Levantar e sair andando. Um deficiente visual é voltar a enxergar. Entende o que é liberdade? A liberdade ela é associada ao conceito de prisão. E naquele momento, 2 povos, negros e índios, buscavam a liberdade. Qual liberdade? O que eles tinham como conceito de prisão? Exatamente a senzala, o tronco, as agressões. O que era liberdade para eles naquele momento? Sair dali, não é isso? Por quê? Porque o conceito de prisão era esse, tá certo? Então, quando nós estamos falando de capão, nós estamos falando de fundamento, tradição e imposição, foi isso? Então tá, vamos lá voltar para o fundamento. Então tá, chegou a senzala, todo mundo apanhando, tá, todo mundo, de repente apareceu uma oportunidade de fuga. Todo mundo, vamos nessa, cara, uns 4, 5 ali, Quem era o Estado naquele momento? Quem representava o Estado frente às pessoas que estavam? O capitão do mato, certo? Então tá, vamos fugir, de repente nós estamos de cara do capitão do mato. O que eu digo para ele? Pera aí um pouquinho, que está vindo mais 7 pessoas ali, 3 berimbau, atabaque, pandeiro, agogô, para fazer a roda, para eu poder brigar com você? Era isso que as pessoas faziam? Óbvio que não.
metido o pau na cabeça do capitão do mato e ir embora, não é isso? O que eu quero dizer com isso? Que o canto e a instrumentação não fazia parte do fundamento. Vocês entenderam? Se o fundamento é liberdade e nós estamos fugindo, e na hora do confronto, que capoeira surgiu exatamente no confronto direto entre o escravo, negros e índios, tentando fugir, e o capitão do mato tentando segurar. Por que ele tentava segurar? Porque ele não recebia salário. Ele recebia por escravo que ele conseguia recapturar. Recapturar, o patrão está aqui teu dinheiro. E se ele ficasse um mês sem recapturar ninguém, o que a família dele ia comer? Entendeu? Quer dizer, então, essa fúria que eles tinham de recapturar pessoas, era exatamente porque eles recebiam por pessoa que eles conseguiam recapturar. Então tá, nós estamos fugindo, tem de cá para todo mar. Não tocou a instrumentação? Então a instrumentação não faz parte do fundamento. Porque o fundamento é o quê? Liberdade. Tá certo? Eu quero fugir daqui, e o meu conceito de prisão é esse, e meu conceito de liberdade automaticamente é o termo paradoxal. Liberdade é uma coisa, prisão é outra. Esse conceito de prisão automaticamente gerou o meu conceito de liberdade. E nesse trajeto entre a prisão e a liberdade nós tínhamos o quê? O capitão do mato. E se não vinha berimbau, atabaque, pandeiro, o canto e a instrumentação não faz parte desse fundamento. E o fundamento continua sendo o quê? Liberdade. É isso? Então tá. Continuando esse raciocínio. Durante 350 anos, que nós temos 38 anos fora, né? Dos 388 anos, nós temos menos 38. Que o negro chegou aqui em 1538. Tá? Então, durante 350 anos, negros e nativos buscaram essa liberdade. E de repente, como num passe de mágica, Princesa Isabel me assina a leal. O que aconteceu? A liberdade chegou. Que legal. 350 anos, dois povos buscaram essa liberdade. Os nativos, 358, buscaram essa liberdade, tá certo? Só que nunca ninguém sentou para definir o que é liberdade, como consegui-la e o que nós vamos fazer depois de conseguir. Cheguei na liberdade, e agora? O que eu faço? Não foi decidido isso. Tanto não foi decidido que em apenas 2 anos nós a perdemos novamente. Perdemos aonde? Com o decreto do Marechal Deodoro, primeiro presidente da República, chamada República Velha. Foi o primeiro presidente da República Velha, tá certo? E de Império, República, o primeiro presidente Marechal Deodoro. O que aconteceu? Ele decretou a erradicação. O que é erradicação? Arrancar pela raiz igual mandioca. Arranca pela raiz tudo que é, abre aspas, coisa de negro, capoeira, samba e candomblé, fecha aspas. Tá certo? Entendeu? Nesse momento, capoeira se tornou afro. Erradicar, eliminar. Nesse momento, todo mundo abraçou isso como verdade soberana. De um dirigente opressor que não foi eleito pelo povo. Ele foi eleito indiretamente, não foi eleito pelo povo. Eu não entendo que ele tinha poder para dar isso de presente para um povo em detrimento do outro. Nós não podemos nos esquecer que negros e nativos protagonizaram essa história rumo à liberdade durante 350 anos. É justo, 350 anos depois, você pegar isso de presente e dar para um povo só, e o outro ficou onde? A única diferença é que os nativos já estavam nas suas casas. Eles sempre moraram no mato como todo mundo chegou. O que aconteceu com essa liberdade? Os nativos continuaram nas suas casas. Apenas o outro povo teve que buscar um outro lugar para viver. Tá certo? Então tá, chegando na liberdade. O que eu faço com ela? Não foi analisado. Não foi analisado. Estamos lá, tranquilo, sem problema nenhum. A comida é ruim? É péssima. Hoje se tornou iguaria, né? A feijoada era coisa que o patrão jogava fora e os escravos cozinhavam e faziam. Hoje virou iguaria. Todo sábado feijoada. A pessoa sabe quando vem essa feijoada? Duvido que sabe. Que se soubesse não diria isso. A comida era ruim, era péssima. Era muito ruim. Concordo que era ruim. O teto que me protegia das intempéries da natureza era bom? Não, era péssimo também. Só que tem um detalhe, ele existia. Era ruim, pô, mas tá chovendo, pega um sapê ali, bota em cima, dá uma ajeitadinha, não é isso?
Agora esse teto não existe mais. Esse teto não existe mais. E essa comida, por pior que fosse, também não existia. Agora imagine você, um povo todo dentro das periferias das grandes cidades, sem nenhuma qualificação profissional, nenhuma. O que eu sei fazer? Nada. Eu sei cortar cana. Cortar cana onde? Vocês conseguem entender o meu raciocínio? Dessas pessoas libertas dentro do mundo totalmente hostil. Quer dizer, eles foram libertos dos grilhões, está certo? Os grilhões não existem mais, mas entraram dentro de uma circunstância. Aí que vem o conceito de prisão. O conceito de prisão, primeiro, era as senzalas, o tronco, as batidas, o chicote, tranquilo. E agora é a falta de comida. De repente eu estou com os filhos pequenos em casa, eu não tenho emprego, não tenho o que fazer, eu não tenho nenhuma formação profissional, o que eu vou fazer? Aí começaram a surgir os maltas. De que eles dispunham naquele momento? Apenas e tão somente a única arma que os tinha trazido até ali, que era capoeira. O que aconteceu? Juntaram-se aquele grupo de pessoas que sabiam fazer isso e começaram a fazer o quê? Invadir mercado, empório, sei lá eu o quê. Para quê? Faziam isso por quê? Porque eram marginais? Claro que não. Faziam isso por uma questão de necessidade naquele momento. O teto não existia mais, a comida não existia mais, mas o filho estava ali e tinha que comer. O que aconteceu com isso? Aí veio o outro problema. A decretação erradica essas pessoas. E sempre que essas pessoas são incomodadas. Então, nesse momento surgiu a discriminação que nós pagamos por esse preço até hoje. Fariam isso por quê? Porque eram marginais? Claro que não. Faziam pela necessidade de dar comida para os filhos e principalmente colocar um teto em cima das suas cabeças. Tá certo? Então, nesse momento que surgiu o decreto, erradique-se o que é coisa de negro. E nesse momento ela se tornou afro-brasileira, o que é verdade soberana para todo mundo. Agora nós temos que analisar que esse presente, ele foi tirado dentro de um tonel de sangue inocente, porque os nativos eram inocentes e os negros também. Foi tirado esse presente dentro de um tonel de sangue e dito: toma, e você abraçou como verdade soberana. É justo com outro povo que também derramou sangue inocente para que essa história chegasse até nós. Tá certo? Então tá. Nós estamos falando de uma manifestação cultural que sobreviveu há mais de 500 anos. Tá certo? E de repente você dá de cara com todo esse processo. Perseguição, prisão de Fernando de Noronha, busca, leva, prende, solta, enfim, essa história não precisa nem entrar nesse detalhe. Precisão? Claro que não. Essa história todo mundo conhece. Essa história, foi o opressor que escreveu. Tá certo? E nesse desenrolar dessa história, o que aconteceu? Os capoeiristas daquele momento começaram a participar na política. Imagine você, 20 pessoas, igual tanta gente que está aqui, dentro de um comício. Ô fulano, o cara lá vai ser candidato a deputado, vai lá e toma uma grana aqui e vai lá e acaba com aquele troço lá. O que aconteceu? Imagina você, 30 pessoas, dando pernada no meio do comício. Mas é 2 minutos parando todo mundo. Não é verdade? Não é isso? Tá. Então os capoeiristas começaram a ser usados como mercenários, recebendo para acabar com o comício do outro. O que aconteceu isso? Chamou a atenção do sistema. Aí já estamos vindo para a década de 30, tá certo? Quem que é o bola da vez aí? Quem que é o cara aí? Vem, mestre Bíblia, tá certo? Traz o mestre Bíblia. Ele era o cara, 2 metros de altura, estivador, enfim, o cara era o top daquele momento. Getúlio Vargas fez isso por quê? Porque era bonzinho? Porque era generoso? Claro que não. Ele fez isso porque a capoeira estava incomodando pesado, incomodando o mundo político daquele momento. A capoeira estava incomodando pesado. Cara, o que tem que fazer? O que você quer? Eu até imagino. Eu não faço isso, mas a maioria faz, os meus também fazem. Projeto na prefeitura, na secretaria, alguma coisa assim. Eu até imagino o mestre Bino com o projeto dele lá. O meu projeto é esse. Aí vem a contrapartida. Mas a palavra capoeira está muito pesada. Está muito queimada dentro da sociedade. Está muito queimado politicamente. Para eu aprovar teu projeto, você precisa retirar a palavra capoeira.
E ele retirou. Ele registrou o quê? Luta regional baiana. Fui eu que disse isso? Claro que não. Agora nós temos que analisar as razões que levaram esse time a fazer isso. Espera aí. Então ele tirou a palavra capoeira, é isso? Quer dizer, então o que nós temos hoje? Nós temos hoje o quê? Que Bimba é nosso herói, não é isso? Que Bimba é nosso herói, que tirou a capoeira do Código Penal e nos deu essa liberdade. Não é isso que a gente aprende. Só que a história não é essa. O que ele registrou foi luta regional baiana. E não tem capoeira nesse nome. Errou? Estava certo? Não sei. Essas são as razões dele, que levou com ele para o túmulo. Entendeu? Agora, qual que é a minha visão? Em momento algum eu disse que sou dono da verdade. Eu só estou dissertando em cima de fatos e de uma história que não fui eu que escrevi. Tá certo? Então, o que aconteceu? Quando o Bimba retirou a palavra capoeira, ele se curvou no sistema, foi isso? Se curvou no sistema que capoeira já tinha vencido, é isso? Porque ele só foi chamado porque capoeira já tinha vencido esse sistema, senão ele não tinha sido chamado. Entende? Então, qual que é a nossa preocupação hoje? Qual que é a nossa preocupação? Que pelo menos deveria ser. O que nós estamos deixando para essas crianças? A caneta da história está na nossa mão hoje. Do mesmo jeito que meu mestre é minha referência hoje, amanhã nós seremos referência dessas crianças. O que nós estamos dizendo para eles? O que nós estamos deixando de verdade? Para amanhã não vir alguém e não simplesmente contradizer o que a gente ensinou. Tá certo? Então, a gente vê muita coisa. A gente vê muita coisa hoje. Somente nesse negócio de internet, podcast e tal. Você vê pessoas falando. Tranquilo, é isso mesmo. Até porque capoeira nos deu essa liberdade. De você falar, de você criar, de você ter a tua linhagem. Por exemplo, a minha linhagem. A Berrê, Caissara, Limão e eu. Essa é a minha linhagem. Não sou dono da verdade. Eu tenho a minha maneira de ensinar. Tá certo? Então, nós estamos falando de fundamento. É isso? Tá. Primeiro item, fundamento. É isso? Está entendido o fundamento que era a liberdade? Que sempre foi. Capoeira sempre lutou por liberdade. Entendeu? Em algum momento pelos grilhões, em algum outro momento por liberdade política. Enfim, capoeira sempre foi um levante por liberdade. Tá certo? Agora, hoje